Olá pessoal, David Pereira, estou professor no Departamento de Transportes e essa é uma videoaula integrante da disciplina de Infraestrutura de Transportes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria e o assunto que nós vamos trabalhar, na verdade, faz parte do último bloco relativo ao estudo do tráfego. Bom, conforme a gente já viu nas 4 videoaulas anteriores, nós já passeamos por esses 4 blocos em que trabalhamos a parte introdutória e que fazia alusão à composição dos eixos nos veículos comerciais. Vimos todos os parâmetros gerais necessários à compreensão e determinação do número N. Vimos também a ASHRAE do teste e alguns aspectos importantes legados desse grande experimento icônico no meio rodoviário, inclusive aqueles atinentes aos fatores de equivalência de carga que possibilitam a determinação do fator de veículo. E nessa videoaula, nessa atual e a última parte, a 5ª parte desse conteúdo estudo do tráfego, nós vamos fazer o cálculo a partir de planilhas simulando uma pesagem amostral desse fator de veículos. Então, para isso vai ser necessário que vocês acompanhem a videoaula com aquela planilha que eu disponibilizei junto ao material de vocês. Só para a gente recapitular, quer seja a forma de crescimento do tráfego, a gente pode determinar o N por essas 2 equações. Vamos focar nessa nossa primeira, que é o crescimento do tráfego linear, para a gente calcular o número N, então, que é o número de solicitações equivalentes ao do eixo padrão, número de operações equivalentes do eixo padrão ao longo do período de projeto, na faixa mais carregada em um único sentido. Nós precisamos do volume diário médio, do período de projeto, da taxa de crescimento do tráfego, do fator de frota, do fator de sentido, do fator de distribuição, do fator climático e regional, que nós adotamos como unitário, e do fator do veículo. E é esse fator de veículo o nosso último componente para podermos chegar ao cálculo desse número N. Em linhas gerais, a gente já tinha a totalidade de veículos comerciais previstos para o horizonte de projeto na faixa mais carregada em um único sentido, aplicando todos aqueles fatores que nós vimos anteriormente. Então, o que nos resta agora é determinarmos esse fator de veículo que vai fazer essa transformação da integralidade desses veículos comerciais em relação à solicitação equivalente, né, de um eixo padrão. Então, nós precisamos multiplicar a totalidade dos veículos comerciais por esse fator de veículo. E esse fator de veículos nós já conceituamos na videoaula anterior como sendo o potencial destrutivo médio de cada um desses veículos comerciais que trafegam na rodovia na faixa mais carregada em um sentido de direção ao longo do período de projeto. E é importante ressaltar que esse aspecto, ainda vinculado a esse potencial destrutivo médio dos veículos, ele independe da carga dos veículos, das configurações de rodados desses veículos, uma vez que ele é obtido, e a gente vai ver agora, a partir de uma pesagem amostral. Então, o nosso objetivo nessa videoaula é exatamente esse. Então, para que a gente consiga fazer essa determinação a partir de pesagens amostrais, eu preciso ir para campo e fazer efetivamente a pesagem, que não precisa ser de toda a população dos veículos que trafegam na rodovia, mas de uma pesagem amostral e, de certa forma, estatisticamente coerente. Isso ocorre, esse tipo de pesagem, para eixos rodoviários, mas também é alvo de determinações para eixos ferroviários. Como o nosso foco da disciplina aqui nesse momento é infraestrutura rodoviária, nós vamos nos ater a essas determinações no que diz respeito aos veículos comerciais. Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiro que a determinação desse fator de veículo a partir de pesagens amostrais, ela me permite a identificação
de uma condição mais geral, mais completa e uma representação mais fiel do que é o tráfego numa determinada região em que a gente vai fazer a implantação da rodovia ou a restauração de um pavimento. Como é que a gente faz isso? Ora, se essa via já tem um sistema de balanças fixo, não esse que está ilustrado na figura, a gente pode ir junto aos órgãos que fazem essa fiscalização e solicitar uma boa base histórica de dados relativos a essas pesagens pregressas realizadas. Quando a rodovia, e a imensa maioria das nossas rodovias brasileiras e estaduais aqui no Rio Grande do Sul não dispõe de um sistema atuante de fiscalização, nós podemos utilizar esse sistema de balanças que são extremamente versáteis, que a gente acopla e monta ao longo do acostamento e com um apoio logístico adequado a gente faz a transferência, ou obriga a passagem dos veículos comerciais por essa região onde a gente vai fazer esse levantamento. Esse é um dos modelos disponíveis no mercado, até ele é bem antigo, não é tão atual assim, em que os sistemas de células de cargas, eles estão colocados, não alinhados entre um semi-eixo e um outro semi-eixo, de tal sorte que ele consegue aferir automaticamente tanto o peso por eixo quanto o tipo de eixo que solicitou esse sistema de balança. Então, esse descompasso que há, esse desalinhamento que há entre o sistema de células de carga, justamente é para poder identificar se trata-se de um eixo simples de rodas duplas, ou ainda, sobretudo, se é um sistema de eixos em tandem duplo ou tandem triplo. Esse veículo deve passar a uma dada velocidade que é determinada pelo sistema de balanças que está sendo empregado. Só que para fazer para que a gente chegue a esse estágio de desviar o tráfego, é importante algumas considerações anteriores. Então, o que a gente busca? A gente busca primeiro um apoio logístico. Eu não posso colocar qualquer pessoa lá com uma bandeirinha no meio da faixa de rolagem pedindo para o caminhoneiro ou para o motorista do ônibus desviar e passar por esse ponto. Então, há muitos riscos associados a isso, então a gente geralmente pede apoio para a Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, dependendo da via, ou então para o próprio Exército, que dá apoio muitas vezes ao DENIT, para fazer campanhas de contagens de tráfego e eventualmente até de pesagem. Então a gente precisa de um apoio oficial na rodovia e uma identificação com bastante antecedência de que isso vai ocorrer. Outra coisa, eu não preciso fazer essa avaliação contemplando 100% dos veículos comerciais que trafegam na rodovia. Eu posso fazer uma amostragem que seja representativa, isso é importante, representativa dos veículos comerciais que trafegam na rodovia. Então, vamos imaginar que num determinado dia eu tenho uma previsão de 1.000 solicitações diárias de veículos comerciais. Eu não preciso fazer a pesagem amostral com esses 1.000 veículos. Eu posso fazer com 100 veículos, por exemplo. No entanto, a representatividade desses veículos na minha amostra tem que ser compatível com a representatividade desse grupo ou desse específico tipo de veículo da minha população. Exemplificando, se eu tenho ao longo desses 1.000 veículos comerciais que trafegam diariamente, 100 veículos desses são ônibus, eu preciso na minha amostragem ter 10% de veículos pesados ônibus. E isso serve para qualquer tipo de veículo que porventura a gente vá fazer essa análise. Outro fato importante é que essa amostragem representativa também se dê em termos de representatividade temporal. Eu não vou pesar os 100 ônibus no mesmo instante. Eu vou pesar esses ônibus conforme sua distribuição no dia de solicitações desses ônibus. Claro que por muitas vezes o sistema de pesagem amostral ele torna-se inseguro no período noturno, mas durante o dia, que é onde a gente tem a maior incidência
de tráfego de veículos comerciais, a gente consiga então mais ou menos obedecer essa distribuição temporal em função da nossa amostragem também. Um terceiro aspecto e fundamental é que essa pesagem seja de fato representativa da condição real. É muito comum a gente iniciar um processo de avaliação dessa pesagem aqui, observando logo no início muitos eixos não obedecendo à carga máxima legal. E com o passar do tempo, uma tendência desses veículos que estamos amostrando, comerciais, convergindo para a carga máxima legal. Isso ocorre muitas vezes porque os motoristas se comunicam dizendo que tem uma amostragem, tem pesagem, e eles ficam muitas vezes cestrosos, receosos de que essa possa ser um sistema de pesagem com fins de autuação. Acabam se comunicando e os veículos fazem transbordo de carga ou eventualmente até deixam de trafegar na rodovia naquele dia para evitar uma pseudo-autuação. Então é bem importante deixar claro que não é esse o fim dessa fiscalização. Eventualmente dá-se até para fazer a publicização desse processo de tal sorte que não haja nenhum tipo de transtorno ou de receio por parte dos motoristas em trafegar na rodovia nessas condições. Então, por exemplo, uma pesagem amostral dessa natureza nos gera uma infinidade de dados. Esses dados eu trouxe aqui a partir de um exemplo trazido pelo livro do professor Balbo, acredito que seja na rodovia Castelo Branco, uma rodovia estadual no estado de São Paulo, em que ele mostra aqui, não em termos absolutos, mas em termos de frequência de ocorrência, a distribuição das cargas desses diferentes tipos de eixos. Então, observem aqui, ó, a carga máxima legal, por exemplo, do eixo simples de rodas simples é 60 kN. Então, a gente tem a grande maioria dos veículos trafegando dentro do limite imposto pela carga máxima legal. Em compensação, no que diz respeito ao eixo simples de rodas duplas, com carga máxima legal de 100, que é esse valor aqui, nós temos boa parte dos eixos simples de rodas duplas trafegando com carga superior à legal. Olha aqui, ó, se a gente somar só com 110 e 120 kN, nós temos 20, 23, 43% dos nossos veículos com eixos, ao menos com um eixo simples de rodas duplas, trafegando com carga superior à máxima legal. E isso se repete com o eixo tandem duplo, que tem essa carga máxima legal de 170 kN, ó, uma boa quantidade de eixos tandem duplo trafegando com cargas superior à máxima legal, e no eixo tandem triplo isso é mais evidente ainda, né? A nossa carga máxima legal do eixo tandem triplo é de 255 kN, se não falha a memória, e nós temos, ó, a imensa maioria, a frequência, ó, bem significativa de eixos tandem triplo trafegando com carga superior à máxima legal. É importante ressaltar que esse exemplo, que é o mesmo que eu trouxe daqui, é um exemplo de uma rodovia que não tem controle de tráfego. E no que diz respeito a essas cargas máximas legais, eu só reforço o que eu já havia mencionado anteriormente, de que os órgãos de controle, né, por exemplo, o TCU, eles forçam o DENIT, eles obrigam o DENIT a empregar cargas máximas legais como sendo a máxima nessas nossas condições de dimensionamento de pavimentos, uma vez que toda vez que a gente usa cargas máximas superiores à legal, a gente obriga a estrutura do pavimento a ser mais robusta, gerando custos adicionais para o erário público. O que a gente observa, infelizmente, é que em rodovias sem controle de tráfego e, sobretudo, sem controle de pesagem desses veículos, a gente tem um predomínio bastante significativo de eixos transitando com suas cargas superiores às máximas legais. Não, portanto, muitas vezes
fazendo com que o nosso dimensionamento de pavimentos não seja tão fiel ao que de fato ocorrerá lá. Mas essa é uma imposição e a gente, de certa forma, tem que trabalhar com essas imposições legais, inclusive, né? Bom, então como é que a gente calcula, em linhas gerais, o fator de veículo? Primeiro vamos lembrar fisicamente o que é esse fator de veículo. Esse fator de veículo, ele representa, em termos médios, o nível de degradação produzido pelos veículos comerciais em relação ao eixo padrão. E o nosso eixo padrão é o eixo simples de rodas duplas, de 80 kN, e com uma pressão de inflação dos pneus de 0,55 MPa. Portanto, se em média o nosso fator de veículo for igual a 2,6, nós vamos dizer que em média os veículos comerciais que foram aferidos e que foram avaliados amostralmente naquela nossa pesagem degradam o pavimento equivalente a 2,6 operações do eixo padrão. Para a gente poder chegar a esse cálculo, o que eu preciso conhecer? A frequência de ocorrência de cada configuração de carga e de eixo que foi alvo da minha pesagem amostral e também do potencial agressor desse eixo qualquer em relação ao eixo padrão que é obtido pelo FEC. Se eu fizer isso tudo dividido por 100, eu tenho então o meu fator de veículo. Só que isso vai ficar muito mais fácil da gente compreender a partir do cálculo efetivo do fator de veículo a partir desse exemplo fictício que eu trouxe para vocês. Primeiramente, esse exemplo eu trago de uma maneira bem simplificada, de tal sorte que a gente consegue, com essa simplificação, perfazer e caminhar por todas as possibilidades que a gente tem em termos de cálculo. Ela, obviamente, não representa um dado mais real, porque a gente tem poucas linhas aqui representativas de discretizações de cargas para cada uma das configurações dos eixos. Entretanto, ela vai nos dar uma boa base de referência de como a gente deve sistematizar esse cálculo. Nesse caso hipotético, então, em que vocês vão precisar pegar aquela planilha que eu disponibilizei junto ao material, ela foi realizada, essa pesagem amostral, a partir de 105 veículos comerciais que foram amostrados. Desses 105 veículos amostrados, a gente desprezou a contribuição estrutural para a degradação estrutural e funcional dos eixos simples de rodas simples e focamos o nosso olhar apenas para os eixos simples de rodas duplas, eixo tandem duplo e eixo tandem triplo, em que nós tínhamos então essas condições de cargas para cada uma das configurações geométricas de eixo e para essas quantidades. E essas quantidades são as quantidades de eixos simples de rodas duplas com 78 kN que foram avaliadas ao longo dessas 105 amostragens de veículos comerciais realizados, certo? Então, pessoal, a partir de agora, então, eu estimulo vocês todos a pegarem o material de vocês, a planilha eletrônica, e acompanhar junto comigo a nossa continuidade de cálculo, tá bom? Então, o nosso objetivo da aula será determinar esse fator de veículo, quer seja pela AASHTO, quer seja pelo Corpo dos Engenheiros Americanos, e isso vai ser necessário para que a gente consiga encontrar, então, o último fator necessário ao cálculo do número N, que é o nosso número representativo do potencial destrutivo do tráfego sobre o pavimento que será posteriormente restaurado ou construído, concebido como um pavimento novo. Bom, no exemplo que eu tinha dado para vocês, e a planilha que eu passei para vocês é exatamente essa do Excel, e eu quero que vocês me acompanhem no cálculo para que a gente possa, então, desenvolver os nossos cálculos. Então, vocês têm aqui uma pesagem amostral que foi fundamentada
a partir de 105 veículos comerciais amostrados. E lembrando que esses 105 veículos amostrais avaliados, eles tiveram como fundamento toda uma premissa em termos estatísticos, de maneira que essa amostragem seja efetivamente representativa do tráfego que passa lá na rodovia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto necessário a ser observado durante a pesagem amostral é que as cargas que competem aos eixos também sejam representativas das cargas que efetivamente solicitarão a rodovia ao longo do período de projeto. Bom, com base e cuidando todos esses critérios, foi efetuada, então, hipoteticamente, uma pesagem amostral em que levou em consideração 105 veículos comerciais. Veículos leves de passeio não são alvo dessa pesagem amostral. São alvo dessa pesagem amostral tão somente os veículos comerciais. Durante essas 105 pesagens de veículos, o que foi observado? Bom, primeiro nós tivemos esse perfil de cargas e eixos com essas quantidades aqui. O que é importante que a gente lembre é que, nesse caso específico, os eixos simples de roda simples não foram colocados na pesagem. Isso ocorre inúmeras vezes, quando esse eixo dianteiro dos veículos ele é desprezado sob o ponto de vista de danificação do pavimento. Então, os fatores de veículos, por vezes, eles desprezam essa contribuição negativa ou destrutiva dos eixos direcionais, que são os nossos eixos simples de rodas duplas. Bom, no entanto, nós temos duas configurações de cargas distintas que foram observadas durante a pesagem amostral para o eixo simples de rodas duplas, a mesma coisa acontecendo para o tandem duplo e para o tandem triplo. Obviamente, se a gente fosse fazer uma pesagem amostral verdadeira, nós teríamos um espectro muito maior de cargas. Provavelmente de tonelada em tonelada nós iríamos observar lá no campo, e de tal sorte que essa matriz seria uma matriz com mais linhas de cargas por cada um dos eixos. Mas o que eu coloco aqui é apenas ilustrativo para facilitar o cálculo de vocês e a compreensão dessa metodologia como um todo. Então, nessa pesagem amostral, nós verificamos a existência, então, de eixos simples de rodas duplas com duas cargas, 78 kN e 98 kN, certo? Nas quantidades respectivas de 35 e 43. O que são essas quantidades por eixos? De eixos. Quantos eixos simples de rodas duplas de 78 kN foram observados naquele montante total de 105 veículos amostrados. Eu não estou dizendo que eu não possa ter, no mesmo veículo comercial, mais de um eixo com essa configuração ou essa configuração. Na prática, eu estou consolidando esses dados com a quantidade total de eixos e suas respectivas cargas, correto? Então, eu tive lá eixo tandem duplo com 140 kN, 27 unidades observadas durante a pesagem amostral. O eixo tandem duplo com 160 kN, 31 unidades. Eixo tandem triplo com 200 kN, 32 unidades. Eixo tandem triplo, 235 kN, com 25 unidades sendo observadas lá na minha pesagem amostral. Bom, quando eu faço o somatório total desses eixos, eu vou chegar a esse número aqui, que é 193. 193 é um valor que não me leva a lugar algum. Basicamente, é a quantidade total de eixos que foram observados, e esse número não deveria ser igual àquele número lá. Não há nenhuma relação, por isso que esse valor está riscado aqui. Esse somatório total, então, não me leva a lugar algum, certo? Bom, mas agora eu preciso calcular, e vocês vão
junto comigo, fazendo aí nas planilhas de vocês, a frequência de ocorrência de cada um dessas configurações de eixos. Lembrando, configuração de eixo é a configuração geométrica associada à carga de cada um dos eixos. Então, nós precisamos determinar esse PI, que nada mais é do que a frequência de ocorrência de cada configuração particular de eixo em relação ao montante total de veículos que foram amostrados. Correto? Então, o primeiro cálculo que eu preciso fazer aqui é igual a 100, porque eu quero em termos percentuais, vezes o número de eixos, a quantidade de eixos, divididas pelo total de veículos comerciais que foram aferidos. E esse 105, eu vou travar a célula para que eu possa fazer o cálculo mais rápido aqui, no meu caso, utilizando a planilha do Excel. 33,333. Observem, usem sempre 3 casas decimais. O que significa esses 33,33%? Significa que eu tive, naquele universo amostrado de veículos, 33% desses veículos trafegaram com ao menos um eixo simples de rodas duplas de 78 kN. Observem novamente, só para reforçar, que eu ponderei esses valores com base, né, no denominador, o número total de veículos amostrados e não é o número total de eixos. Porque o que eu quero com o fator de veículo é associar um potencial destrutivo médio dos veículos comerciais que trafegam na rodovia, e não de cada condição de eixo que trafega na rodovia. Certo? Então, qual que vai ser a segunda frequência? É igual a 100, porque eu quero em termos percentuais, multiplicado pela quantidade de eixos que foram observados, dividido pelo total de veículos comerciais que foram analisados nessa pesagem amostral, 40,95. De novo, 40,95 significa o percentual de frequência de ocorrência desse eixo simples de rodas duplas de 98 kN em relação ao universo total de veículos amostrados. Ora, se eu amostrei adequadamente os meus veículos durante a pesagem, obviamente que esses 40,95 também poderá ser extrapolado para o universo total de veículos comerciais que trafegarão na rodovia. Correto? Bom, em relação ao eixo tandem duplo, nós temos a mesma equação. 100 vezes o número total de eixos com essa carga de 140 kN, tandem duplo, dividido pelo número total de veículos amostrados durante a pesagem. Também vou travar, correto? 25,71. A característica ou o significado físico desses 25,71 continua o mesmo. Significa que nós temos, durante a pesagem amostral, nós tivemos ao menos 25% dos veículos trafegando com um eixo tandem duplo de 140 kN. Acredito que todos vocês já devam ter entendido como que é esse processo. Então, eu vou copiar a fórmula aqui e vou colar a fórmula para os demais. De novo, mantendo sempre 3 casas decimais. Essa é a regra para a gente ter uma boa precisão em termos de determinação do fator de veículo. Novamente, pessoal, se eu somar todas essas frequências absolutas, elas não devem, ou elas muito raramente serão igual a 100%, porque eu não estou ponderando esses percentuais de ocorrência em relação ao número total de eixos, mas sim em relação ao número total de veículos amostrados. Correto? Então, aqui no nosso caso, deu 183,8. 183,8 não representa nada para mim, certo? Por isso que ele está riscado aqui. E para não ter mais problema, eu vou até preencher
em preto isso daqui, para vocês não terem mais nenhuma vontade de utilizar esses valores de somatório. Beleza. Então, agora, nós passamos para a determinação do potencial destrutivo de cada uma dessas configurações de eixos que foram verificadas, que foram avaliadas lá em loco quando da pesagem amostral. Como nós estamos nessa primeira etapa preocupados em determinar o fator de veículo pela hasto, que leva em consideração o mecanismo de ruptura igual à perda por serventia, nós vamos então nos balizar, nos pautar pela formulação dos fatores de equivalência de carga lá da Ashroad Test, certo? E lá na Ashroad Test, a partir daqueles ensaios, eles chegaram a esse equacionamento de cada um dos fatores de equivalência de carga para cada um dos conjuntos de eixos, certo? O nosso caso primeiro ali é do eixo simples de rodas duplas. Essa é a equação, e é exatamente essa equação que nós vamos ter que colocar na hora de fazer o cálculo, certo? Então, aqui nós temos, então, voltando ao cálculo, o fator de equivalência de carga do eixo simples de rodas duplas com 78 kN. Então, vamos lá. Vamos colocar qual é esse valor. É igual ao quê? A fórmula diz que é a carga em kilonewtons dividida por 80,12 e elevada na potência 4,32. Esse é o nosso valor do fator de equivalência de carga da hasto para o eixo simples de rodas duplas de 78 kN. No nosso caso, também usando 3 casas decimais, essa é a regra padrão, deu 0,891. Beleza? O que significa agora fisicamente esse 0,891? Significa que uma única solicitação do eixo simples de rodas duplas com 78 kN, ele degradará o pavimento o equivalente operacionalmente a 0,891 operações do eixo padrão. E o nosso eixo padrão é o eixo simples de rodas duplas, com 80 kN e uma pressão de inflação dos pneus de 0,55 MPa. Certo? Agora eu preciso determinar o fator de equivalência de carga para essa nova carga do eixo simples de rodas duplas. A equação é a mesma. Bom, eu posso simplesmente copiar essa fórmula e botar aqui para baixo, ou fazer novamente a fórmula. É a carga dividido por 80,12 elevado na 4,32, que vai dar 2,387. Bom, essa carga com essa configuração de eixo, que a configuração geométrica de eixo é igual à do padrão, só que a carga é maior do que o padrão, que é 80 kN, 98. Então, era de se esperar, obviamente, que nós tivéssemos uma equivalência operacional superior ao eixo padrão. E de quanto que deu isso? 2,387. Então, fisicamente, esse valor significa que uma única operação do eixo simples de rodas duplas, de 98 kN, degrada o pavimento o equivalente operacionalmente falando a 2,38 operações do eixo padrão. Esse é o sentido físico daquele valor 2,387 para o FEC. Bom, isso em relação a qual a degradação do pavimento, qual o mecanismo? Perda por serventia, beleza? Bom, agora nós passamos ao eixo tandem duplo. Bom, para o eixo tandem duplo, a equação é essa daqui. Passamos a uma nova equação. Beleza, vamos voltar lá e colocar essa equação. Então, eixo tandem duplo é igual a carga dividido por 147,88, tudo isso elevado na potência agora 4,14. Correto?
e temos o valor de 0,797. O que significa 0,797? Eu estou insistindo aqui para que vocês reforcem o conceito físico do que a gente está fazendo. 0,797 significa, então, que uma única solicitação do eixo tandem duplo de 140 kN degrada o pavimento o equivalente operacionalmente a 0,797 operações do eixo padrão. Bom, a fórmula é a mesma, porque a gente continua dentro do mesmo eixo tandem duplo, só com uma carga diferente. Vou colar a fórmula aqui, 1,386. O que significa isso? Que uma única operação do eixo tandem duplo, com 160 kN, degrada o pavimento o equivalente, operacionalmente falando, a 1,386 solicitações do eixo padrão. Correto? Bom, agora a gente já tem os fatores de equivalência de carga para o eixo simples de rodas duplas e para o eixo tandem duplo. Resta-nos determinar do eixo tandem triplo. Para o eixo tandem triplo, essa é a nossa equação que nós deveremos colocar para a determinação dos nossos fatores de equivalência de carga do eixo tandem triplo. Voltando aqui, então, nessa condição, eu tenho a carga, que é 200 kN, dividido por 225,06, elevado na potência 4,22. Vai me dar 0,608. 0,608. A mesma compreensão estendida da anterior para o eixo tandem triplo. Uma única operação do eixo tandem triplo com 200 kN degrada o pavimento o equivalente a 0,608 operações do eixo padrão, certo? E agora nós temos a última determinação necessária, que vai me dar 1,2. Significa, então, que o eixo tandem triplo, com 235 kN, degrada o pavimento o equivalente a 1,2 solicitações do meu eixo padrão. Sempre essa degradação, no caso da hasto, associada à perda por serventia. Correto? Bom, estamos no caminho. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquele valor que eu havia ponderado em termos de frequência de ocorrência de cada eixo em relação ao montante total de veículos que foram amostrados e multiplicar pelo potencial destrutivo de cada um desses eixos. Então, aqui, basicamente, é fazer o produto desses dois parâmetros. Então, quando eu multiplico 33,333, que é a frequência de ocorrência do eixo simples de rodas duplas de 78 kN, e multiplico pelo fator de equivalência de carga desse eixo simples de rodas duplas de 78 kN, eu tenho esse produto, 29,68, que é um valor ponderado do potencial destrutivo dos eixos simples de rodas duplas de 78 kN, com base na ocorrência deles dentro do meu espectro de veículos que foram amostrados e que representam o espectro total, o universo total de veículos que trafegam na rodovia, certo? E assim por diante. Eu vou pegar essa fórmula, então, e vou transpor para todas as células, certo? Então, aqui eu tenho esses valores totais, ponderando sempre a frequência de ocorrência com os fatores de equivalência de carga respectivo para cada uma das configurações de eixos e cargas, correto? De tal sorte, pessoal, que eu tenho aqui embaixo, então, um valor total somado dessas frequências acumuladas, que vem a ser a fórmula do fator de veículo, que é o somatório desses PIs vezes os FECs de todos eles, que vai me dar 235,9.
957, certo? Se eu dividir por 100, porque aqui eu multipliquei todas as frequências por 100, para me dar em termos percentuais, eu vou ter o meu fator de veículo. E o meu fator de veículo deu, no caso, arredondando, 2,36. E aqui, então, nós terminamos o cálculo do fator de veículo, no caso específico da ASTO. Agora, vamos compreender fisicamente o que representa esse valor de 2,36. Ora, 2,36 é o potencial destrutivo médio dos veículos comerciais que foram amostrados durante essa pesagem. Se essa pesagem é representativa do universo total, do espectro total de veículos que trafegarão na rodovia, eu posso dizer que 2,36 também representa o potencial destrutivo médio de todos os veículos comerciais que trafegarão na rodovia, certo? Então, na prática, significa dizer o seguinte: se eu calculei isso e ele não fosse hipotético, ele fosse real, e tivesse, por exemplo, com base esse cálculo lá na Avenida Roraima, de todos os veículos comerciais que trafeguei lá na Avenida Roraima, que trafegam na Avenida Roraima, esse valor aqui que eu tenho, se vocês observarem um ônibus entrando na Avenida Roraima, lotado de alunos ávidos por aprender engenharia de tráfego, engenharia, materiais de infraestrutura de transportes, tópicos especiais, todas as disciplinas da área de rodovias da Universidade Federal de Santa Maria, e esse ônibus estivesse lotado, vocês poderiam dizer que aquele ônibus degrada o pavimento da ordem de 2,36 operações equivalentes do eixo padrão. Que uma única operação daquele ônibus seria equivalente operacionalmente, em termos de degradação por perda de serventia, a 2,36 operações do eixo padrão. Então, 2,36 operações do eixo simples de rodas duplas de 80 kN com 0,55 megapascal de pressão da inflação dos pneus. Correto? E se vocês continuassem sentados ali na Avenida Roraima, observando o fluxo de veículos, e daqui a pouco passasse um ônibus vazio, sem ninguém lá dentro, só o motorista e eventualmente o cobrador. Aquele ônibus, vocês poderiam dizer que ele degrada o pavimento o mesmo tanto daquele ônibus que estava carregado. Por que isso? Porque quando a gente fez a pesagem amostral, nós ponderamos em termos das frequências de ocorrências de tal sorte que, em média, cada veículo comercial unitariamente que passa lá na rodovia, independente se é ônibus ou é caminhão, independente se ele está lotado, o ônibus, ou vazio, se é um treminhão ou um caminhão toco, carregado ou descarregado, em média, cada veículo comercial que trafega na rodovia vai degradar o pavimento esse mesmo tanto de 2,36. Isso em relação à degradação provocada pelo mecanismo de ruptura, perda por serventia. Correto? Bom, a mesma analogia a gente vai fazer agora, rolando a tela para baixo, para os fatores de veículos do Corpo dos Engenheiros Americanos, certo? Tudo que eu falei em relação à quantidade de eixos e ao somatório das frequências continua válido. Isso nada me interessa. As frequências de ocorrências continuam as mesmas. A pesagem amostral foi a mesma. Os veículos que foram amostrados são os mesmos. O que eu tenho que ter cuidado, única e exclusivamente aqui, é que aqui eu já tenho os valores das cargas não mais em quilonewtons, mas em tonelada-força, que é o que solicita as equações que nós temos aqui, certo? Para os FECs do Corpo dos Engenheiros Americanos. Então, nós temos sempre a carga aqui em tonelada-força. Observem que eixo dianteiro simples e eixo traseiro simples são os eixos simples de rodas simples e o eixo simples de rodas duplas. E que a gente tem, nesse caso aqui específico, das formulações dos FECs, tanto cargas diferentes, faixas de cargas distintas, para equações também diferentes. Certo?
Então, voltando aqui, o que a gente tem, basicamente, é essa condição aqui, em que eu tenho as cargas, basicamente, eu dividi por 10 essas cargas, certo? Para passar de quilonewtons para tonelada força. As frequências continuaram as mesmas, porque os mesmos veículos, conforme eu mencionei, continuam sendo aqueles que foram observados. O que vai mudar simplesmente de uma condição para outra é a fórmula do cálculo do fator de equivalência de carga. Antes era da ASTO, agora nós vamos usar os da USACE. Então, o nosso primeiro cálculo que nós temos aqui de fator de equivalência de carga do Corpo dos Engenheiros Americanos é o da USACE, certo? Aqui vocês vão ter que anotar, imprimir, deixar numa tela em paralelo. Eu tenho uma cópia aqui no meu computador, numa segunda tela, que eu vou roubar de vocês, vou colar de vocês aqui e vou poder colocar a formulação adequada. Então, nós estamos na condição de eixo simples de rodas duplas com 7,8 toneladas força. Nós vamos cair, então, na primeira linha, na primeira condição de eixo simples traseiro, né? Eixo simples de rodas duplas, menor do que 8 toneladas. Essa é a nossa formulação. Então, vamos lá, vamos colocar essa fórmula aqui no Excel. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui na minha tela acessória do computador e eu vou colocar essa nossa formulação. Ela é igual a 2,0782 vezes 10 elevado na menos 4 vezes ainda, então aqui acho que eu vou ter que botar um parênteses que eu não coloquei, para não ter problema. Isso é questão de formulação no Excel, vezes o quê? A carga, que é 7,8, elevada a uma potência de 4,0175. Acredito que a fórmula seja essa. Vamos ver se está tudo certo. Deu 0,797. Beleza. O que significa esse 0,797? Significa que o eixo simples de rodas duplas, trafegando com 7,8 toneladas força, degrada o pavimento o equivalente operacionalmente a 0,80, arredondando 0,8 operações do eixo padrão. Para degradar o que o pavimento? Eu estou trabalhando com o Corpo dos Engenheiros Americanos, essa degradação ela é referenciada ao cisalhamento das camadas de solo ou granular do meu pavimento. Beleza? Agora, vamos para a próxima. Olha, observem, eu já estou com uma outra faixa de carregamento. Então, aqui eu já tenho essa equação aqui devendo ser utilizada. Voltamos lá e vamos fazer, então, essa equação. Igual a 1,8320 vezes o quê? 10 elevado na menos 4 vezes... Bom, cada um usa uma forma de botar e organizar suas equações. Estou fazendo a minha aqui. Vezes 9,8 toneladas forças elevado na potência 6,2542. Acredito que tenha sido essa condição aqui. Beleza? No nosso caso, aqui eu acho que só alguma coisa eu errei, porque a potência aqui não era menos 4, era menos 6, tá bom? Perdão pela falha, a potência elevada lá era menos 6 e não menos 4. Deu 2,899. O que significa 2,899? Que uma única operação do eixo simples de rodas duplas de 9,8 toneladas forças degrada o pavimento equivalente operacionalmente a 2,9 operações do eixo padrão. Certo? Para quê? Para provocar, então, o cisalhamento da camada de solo ou granular da minha estrutura de pavimento. Agora a gente passa ao eixo tandem duplo.
com 14 toneladas. Eixo tandem duplo é esse eixo aqui que eu tenho, de 14 toneladas. Ó. Todas as duas vão ser, então, para essa única fórmula, porque eu tenho as cargas sempre superiores a 11 toneladas força. Beleza? Vou voltar lá, então, e vou pegar essa minha equação. Vai ser igual, então, a 1,5280 vezes 10 elevado na menos 6 vezes o que a carga, no meu caso aqui é 14 toneladas, elevada na potência de ordem 5,484. No meu caso, deu 2,948, beleza? 2,948. Então, uma única operação do meu eixo tandem, duplo de 14 toneladas, degrada o pavimento, o equivalente operacionalmente falando, a 2,95 operações do eixo padrão. Como a minha carga aqui é maior do que 11 toneladas, a fórmula é a mesma para 14 e 16, eu vou só, para simplificar o nosso processo aqui, copiar a fórmula para baixo. Cuidem, eu não posso copiar lá para o eixo tandem triplo. Para o eixo tandem triplo eu não posso copiar por uma razão óbvia. É uma outra formulação de fator de equivalência de carga. Beleza? Então, para o eixo tandem triplo, nós entramos numa outra equação, que é a equação essa daqui, certo? Nós temos mais ou menos do que 18 toneladas. Vamos voltar lá para ver. 20 e 23,5 toneladas, certo? Então, a nossa equação, para os dois casos, vai ser essa última equação aqui. Voltando lá, então, para essa condição, eu vou ter, então, a fórmula que é igual. No meu caso aqui, pegando a minha colinha, 1,3229 vezes 10 elevado a menos 7 vezes o que? A minha carga, no meu caso, na primeira linha aqui é 20 toneladas forças, elevada na potência de ordem 5,5789. Então, eu tenho esse meu valor que eu coloquei aí, que é igual a 2,398, certo? Então, uma única operação do eixo tandem triplo de 20 toneladas forças degrada o pavimento equivalente a 2,4 operações do eixo padrão. Bom, como eu tenho essa condição também superior a 18 toneladas para o segundo eixo, eu vou copiar a fórmula, já que ela é a mesma. E deu 5,896. Bom, da mesma forma que nós tínhamos feito e com a mesma linha de raciocínio e entendimento físico do que a gente está fazendo, eu vou pegar as frequências de ocorrência e multiplicar pelos seus respectivos fatores de equivalência de carga. Observem, somando tudo isso e fazendo a mesma formulação, eu chego a um somatório de 615,574, dividido por 100, porque eu usei aqui em termos percentuais, 6,156, certo? 6,156. O que significa isso? É o fator de veículo do corpo dos engenheiros americanos para essa minha pesagem amostral. Então, naquela mesma linha de raciocínio da Avenida Roraima que eu fiz para Ashton, o valor é diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Em termos de degradação por cisalhamento das camadas de solo e granulares, cada veículo que trafegará, comercial, que trafegará lá na Avenida Roraima, independentemente se ele está carregado ou não, se ele vai ter 3, 4, 5 eixos, com muita carga ou pouca carga, se a minha pesagem amostral ela foi bem realizada, se eu fiz uma amostragem consistente estatisticamente, cada veículo comercial que passar lá
vai degradar o pavimento o equivalente operacionalmente a 6,156 operações do eixo padrão. Correto? Bom, pessoal, com isso nós concluímos essa parte de determinação do último fator que nós precisávamos para analisar e descobrir e determinar o número N, que vem a ser o número de solicitações do eixo padrão. Bom, pessoal, acompanhando todo o cálculo, só trago aqui o sumário para vocês. O fator de veículo da hasto, então, calculado deu 2,36, e nunca é demais reforçar o que significa fisicamente esse 2,36. 2,36, então, representa o potencial destrutivo médio, em termos de operações do eixo padrão, de cada um daqueles 105 veículos comerciais que trafegam na rodovia, independentemente do número de eixos que eles têm, das cargas que eles estão vindo. O fato é que a gente já ponderou tudo isso e chegamos num valor que, em média, cada veículo comercial trafega com esse potencial destrutivo alusivo às operações do eixo padrão. Observem a diferença desse significado físico do fator de veículo, nesse caso da hasto, em relação ao FEC. O FEC compara o potencial destrutivo de um eixo qualquer em relação ao eixo padrão. Por exemplo, o eixo simples de rodas duplas de 98 kN tem um fator de equivalência de carga de 2,387. Esse 2,387 é quanto que uma operação do eixo simples de rodas duplas de 98 kN degrada o pavimento em relação ao número de operações do eixo padrão. Então, ele degrada o equivalente a 2,387 operações do eixo padrão. Outro detalhe importante é que esses fatores de equivalência de carga, observem, para a mesma pesagem amostral e para os mesmos valores de eixos e cargas, geram, em função dos fatores de equivalência de carga que a gente adota, se é do corpo dos engenheiros americanos como esse, ou anteriormente da hasto, nós chegamos a valores diferentes, o que obviamente vai me dar valores também distintos em termos de número N. E conforme a gente já tinha visto, o que vale para o cálculo do número N é o que está estipulado nos métodos de dimensionamento que nós vamos empregar. Então, com isso, pessoal, nós finalizamos essa parte de estudo do tráfego com o último parâmetro que a gente precisava determinar. Então, se o meu N, se o meu método de dimensionamento está pedindo o N da Alsace, do corpo dos engenheiros americanos, eu vou usar o fator de veículo da Alsace, que é 6,156, com todos os demais parâmetros. Se porventura o meu N estipulado é o N da hasto, eu vou usar o meu fator de veículo da hasto, que a gente calculou em 2,36. Com base nisso, nós chegamos ao cálculo do número N, perfazendo todo o caminho com todos os parâmetros. Agora vocês vão também receber uma lista de exercícios em que vai ficar mais evidente, mais fácil e sistematizado a determinação desse número N. Um outro detalhe importante, pessoal, é a questão da demanda reprimida, né? Então, a gente, só avançando um pouquinho, né? O que vem a ser a demanda reprimida? Muitas vezes nós vamos fazer toda aquela avaliação do tráfego existente, por exemplo, numa rodovia que está em muito mau estado ou numa rodovia que ainda não foi duplicada. E a gente esquece de levar em consideração essa demanda reprimida. O que vem a ser essa demanda reprimida? O quanto de fluxo ou de atratividade que essa rodovia, uma vez melhorada a sua condição de rolagem, vai gerar de viagens ou vai induzir de viagens para aquele trecho. E isso pode ser bastante representativo, né? Isso pode incorrer a não adoção, assim, a não observância dessa demanda reprimida, inclusive num subdimensionamento. Eu trago aqui só um exemplo para vocês que encontram lá no livro do professor Balbo de 2007. O projeto era para um tráfego
total de 0,22 vezes 10 na 6. Acumulados, no total, desculpa, aqui é o projeto ano a ano, acumulados 5,73, 5,73 vezes 10, isso aqui é o real acumulado, de novo. Agora, fica melhor aqui, o N projetado acumulado de 1,93 vezes 10 na 6, perdão, é esse o valor correto, 1,93 vezes 10 na 6. Então, a rodovia foi projetada para esse N, tá? O N da Alsácia, do Corpo dos Engenheiros Americanos. No entanto, quando se verificou na realidade, ocorreu um tráfego muito maior, em que o tráfego acumulado já no quarto ano já era superior ao projetado para os 10 anos, que era 1,93, já com 4 anos chegaram ao tráfego de 2,10 vezes 10 na 6, fazendo que, obviamente, a estrutura não resistisse em função dessa demanda reprimida que não foi observada ao longo do projeto. Com isso, portanto, pessoal, nós concluímos esse tópico, que é o maior tópico da disciplina, que é o estudo do tráfego, mas que, conforme eu já havia mencionado para vocês, é essencial para o pleno entendimento daquilo que vai ser o principal agente agressivo do nosso pavimento, que é o tráfego. Foram 5 videoaulas e espero que a gente tenha conseguido caminhar bem no conteúdo, de tal sorte que esse conteúdo específico ele vai nos nortear daqui até o final do nosso curso. Eu queria agradecer a atenção de vocês, não só nessa, mas como em todas as videoaulas, e me colocar à disposição para dirimir as dúvidas que eventualmente ficaram para trás. Um grande abraço a todos, mantenham-se saudáveis e aguardo vocês nas próximas videoaulas.